Se acompanhas o Bitcoin, há de ter reparado que nós tivemos durante o dia de hoje um grande crescimento. Tudo isso era expectável, estava no nosso plano e agora vamos perceber o que é que vai acontecer nas próximas horas, eventualmente nos próximos dias com o preço do BTC. Atualmente nós temos um preço do Bitcoin a ser vendido em torno dos 69.500 dólares. Estamos a ver um gráfico em diário, eu vou passar em termos semanais para que tenhamos noção daquilo que nós estamos a procurar atingir nos próximos dias. Como sabem, nós tivemos a colocar as curvas de Elliott, temos uma descida, uma subida e uma descida, e estamos precisamente nesta subida até ao ponto B, que está situado em torno dos 83 mil dólares, mas poderemos eventualmente ter um Bitcoin a atingir os 80 mil dólares. Portanto, aquilo que nós estamos precisamente neste momento a estudar e analisar é toda esta subida para depois, alguns no mês de Abril, termos um Bitcoin a vir cá para baixo. Mas neste momento há aqui uma oportunidade, há uma janela muito interessante e é precisamente isso que nós queremos analisar e estudar. Eu passo em 4 horas, porquê? Porque este crescimento não é direto. Nós não vamos ter com certeza um Bitcoin a disparar até atingir os 83 mil dólares e depois vamos cá para baixo. Não, tudo isto tem uma forma de acontecer, tem muitas vezes um formato em forma de escada e é precisamente isso que nós vamos fazer. Nós temos muitas vezes uma descida em 3 fases, como vimos há um bocado em termos semanais, e uma subida é feita em 5 fases. Dentro de uma subida, nós temos pequenas subidas, ou seja, eu vou usar aqui o meu instrumento de Elliott e nós temos pelo menos aqui duas confirmações. Temos uma subida, uma correção, vamos ter uma subida e para quem não sabe, esta subida que estamos aqui a analisar e a ver, ela costuma ser muito forte, portanto poderemos eventualmente ter um Bitcoin a atingir a curto prazo em torno dos 75 mil dólares. Depois temos um arrefecimento e uma outra subida que é aquilo que nós esperamos atingir a curto prazo em torno dos 83 mil dólares. Neste momento nós temos a confirmação da nossa primeira, que está em torno dos 72 mil dólares. Tivemos todo este decréscimo, portanto esta respiração, e que parou em torno dos 62 mil dólares. E nós já tínhamos visto aqui nos shorts, e é por isso que eu apelo sempre a verem os nossos shorts, porque nós sabíamos que a qualquer altura isto podia inverter, e foi precisamente isso que aconteceu. Inverteu e agora estamos precisamente a ver um Bitcoin a atingir o ponto 3. Agora, para termos a certeza que estamos realmente a caminho do ponto 3, nós temos que ter algumas confirmações. A primeira confirmação necessária é a colocação do ponto 1. Essa, parece evidente, está colocada porque tivemos aqui um crescimento. Depois tivemos, como tudo indica, aqui um decréscimo, portanto uma respiração. A respiração só é possível disparar para o ponto 3 quando tivermos pelo menos 50% de correção. Alguns por aí não têm as estatísticas Fibonacci em mente, mas é mais ou menos alguns nesse sentido, coisa que nós tivemos. Agora precisamos de outro indicador, que é precisamente ultrapassar este ponto, este que está precisamente aqui em torno dos 72 mil dólares. E, portanto, nós estamos a ter aqui um crescimento, é positivo, mas ainda falta o indicador fundamental, que é ultrapassar precisamente o ponto 1. Este é um fator importante. E, portanto, eu aconselho sempre a quem olha para os gráficos todos os dias, é muito importante que tenha em mente que nós temos que ultrapassar este ponto 1 para ter a confirmação. Depois, o ponto 3 é sempre o maior dos 5. Ou seja, nós temos um crescimento, um crescimento e um grande crescimento, um crescimento e um crescimento. E o ponto 3 é sempre o maior dos 5. Entre o 1, o 3 e o 5, este é garantidamente o maior. E é muitas vezes, ou se não, sempre maior que este. Portanto, é fácil de imaginar que a partir do momento em que nós ultrapassarmos os 71 mil, podemos eventualmente colocar aqui um crescimento igual a este e virmos mais ou menos parar em torno dos 82 mil dólares ou, quiçá, em torno dos 79.600 dólares. Depois temos, naturalmente, um decréscimo e depois outro crescimento que não é por aí além, não deixa de ser um crescimento que ultrapassa a 3 e, portanto, é sempre, de certa forma, positivo. Neste momento, a curto prazo, antes de estudarmos e questionarmos onde é que nós podemos eventualmente colocar a 3, nós temos que primeiro ter a confirmação de ultrapassagem deste ponto que está precisamente em torno dos 71.700 dólares. Para lá caminhamos, é positivo, podemos passar em hora e podemos ver que estamos quase lá. É precisamente este indicador que está aqui traçado. Claro que podemos eventualmente não ir direto, ou seja, podemos vir aqui, ter uma ligeira respiração e depois subir. Claro que isto estamos a ver em uma hora, isto vai ter que ter um crescimento, um decréscimo, um crescimento, um decréscimo, um crescimento. E, portanto,
Tudo isto vai acontecer nas próximas horas. Tivemos, como podemos ver, um grande crescimento. O RSI indica que há aqui sobrecompra e, portanto, tudo indica que vamos ter nas próximas horas uma ligeira recuperação e aquilo que toda a gente deseja é que tenhamos pela frente um grande crescimento. Tudo isso vai ser analisado eventualmente nos próximos vídeos, será igualmente analisado nos nossos shorts e, portanto, eu convido-vos a acompanhar os nossos vídeos, os nossos shorts. Se ainda não subscrever, subscrevem o canal. E agora vamos analisar a Ethereum. E atualmente estamos a olhar para o gráfico da Ethereum em termos diários. Temos um Ethereum a ser vendido em torno dos $2.000, algo que é positivo porque, à semelhança do Bitcoin, teve aqui um grande crescimento, ainda tem aqui muita margem. Quando nós olhamos para o RSI, ainda há aqui muita margem para crescer. Aqui um dado mesmo muito importante, pese embora tenhamos tido aqui um crescimento interessante, nós temos aqui uma resistência que está em torno dos 2.138 e, portanto, temos uma Ethereum praticamente a desafiar a sua resistência e teremos a curto prazo, portanto, tudo indica, uma luta muito grande entre compradores e vendedores. Eu vou passar em 4 horas para que nós tenhamos noção que estamos realmente mesmo muito próximo de atingir esta resistência. Depois disso, claramente, nós vamos ter um outro desafio. Se a Ethereum conseguir ultrapassá-lo, claro, será em torno dos $2.375 e, portanto, nós estaremos eventualmente uma Ethereum a atingir este patamar, poder eventualmente não ultrapassá-la diretamente e, portanto, termos aqui um decréscimo e depois outro crescimento, mas tudo indica, à semelhança daquilo que nós estamos a ver e analisar no Bitcoin, teremos à semelhança uma descida, uma subida, uma descida e agora esta é, digamos, o nosso ponto A. Estamos a ter o nosso crescimento para o ponto B, para depois termos o nosso decréscimo e, portanto, tudo indica que vamos ter a longo prazo uma Ethereum a atingir estes patamares. Nós não colocamos as curvas de Elliott e de Fibonacci na Ethereum, podemos perfeitamente, para quem acompanha a Ethereum, podemos perfeitamente fazê-lo nos nossos vídeos, não há qualquer problema. Podemos fazer eventualmente um vídeo à parte, é perfeitamente possível, colocarmos os nossos pontos para depois, a cada vídeo, para além do Bitcoin, acompanharmos naturalmente a Ethereum e perceber em que fase é que nós nos encontramos. À semelhança do Bitcoin, tudo indica que estamos aqui no nosso crescimento a atingir o ponto B e a pouco vamos com certeza atingi-lo para depois atingir o ponto C que estará alguns por aqui em torno dos $1.530. E por hoje é tudo, espero que tenham apreciado. Se é o caso, digam nos comentários qual é a vossa opinião sobre aquilo que poderá eventualmente acontecer, quer ao Bitcoin, quer a Ethereum nas próximas horas e nos próximos dias. Já agora, subscrevam o canal porque isso dá-vos a possibilidade de estarem sempre informados sobre as publicações. Eu aproveito para informar igualmente que procuro publicar shorts todos os dias para informar qualquer movimentação que aconteça no Bitcoin, na Ethereum, na XRP, que considero naturalmente importante para que todos possam estar informados. Acima de tudo, este é um canal informativo, procuramos, acima de tudo, dar algumas dicas sobre aquilo que poderá eventualmente acontecer no setor das criptomoedas. Por hoje é tudo, tchau.